Olá, tudo bem? Estou gravando o terceiro vídeo na mesma noite, com a mesma roupa, com o mesmo batom, com a mesma caneca. Estou. E neste vídeo eu quero falar uma coisa pesada. O luto que ninguém te deixa viver quando a igreja decepciona você. Meu nome é Ariane, sou uma cristã em manutenção. Bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de fé, de cristianismo e de tudo que dá na telha. Sim, quem me deu essa ideia, na verdade, foi o Aya. Gente, porque igual eu falei, às vezes eu quero raciocinar sobre um assunto, eu converso com a IA, porque a outra opção é um bebê de 2 anos. Então, entre uma criança de 2 anos e a IA, eu converso com a IA, para desenvolver meu raciocínio, não para dar para ela me ensinar alguma coisa. E aí, ela falou, e eu falei, gente, é isso. Este termo é ótimo, porque de fato, em muitos casos isso acontece. E isso vai casar bem casadinho com aquele vídeo que eu fiz do... Como era o nome do vídeo, gente? Eu esqueci, eu não vou saber o nome, mas é o vídeo sobre olhar para o outro com os óculos da minha realidade. Tá? Por quê? Eu até fui pesquisar no Google daí o que é luto. Né? Ele fala assim que a reação emocional, física, ou não sei o que lá, diante de uma perda de um vínculo, não se limitando à morte. Então, às vezes, nós temos notícias de coisas que perdemos e que nós sentimos a dor como de um luto. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não gosto de ficar falando de mim, mas eu vou dar o meu exemplo. Teve uma determinada época que eu saí do emprego, da igreja, antes da igreja, de todos os ministérios que eu estava envolvida na igreja e por fim da igreja, porque tudo envolvia um ambiente só. Então, eu saí de tudo. E para além dessas coisas, todas as pessoas que faziam parte daquele círculo ficaram para trás. Inclusive, antes do fecho completo, eu me dei conta que eu sempre havia sido uma intrusa lá. Então, eu acho que esse exemplo, ele reflete bem esse luto. Porque eu não me dei conta disso logo no primeiro. Depois que eu fui entendendo que eu estava passando por dores, assim, porque foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Eu fiquei sem uma profissão, eu fiquei sem um ministério, eu fiquei sem a igreja para ir, eu fiquei sem as pessoas que eu via, tudo, sumiu. São muitas informações para processar, são muitas perdas para processar, positivas ou não, não importa o tamanho do vínculo, existia um vínculo. Você perdeu todos eles de uma vez, né? E às vezes a gente quer falar como se tivesse tudo bem. As pessoas agem como se estivesse tudo bem. E não tá tudo bem. Né? Muitas pessoas passam por isso, perdem coisas importantíssimas para elas. E a pessoa não pode sofrer por aquilo. Negócio assim, nessa igreja, nenhuma igreja é perfeita. Não, gente. Mas eu passei por uma dor muito grande lá dentro. E agora eu estou vivendo o luto desta dor. Da perca que eu tive com tudo isso. Porque eu tinha uma expectativa, eu tinha algo, eu tinha uma conexão com aquilo, sabe? E de repente eu não tenho mais, né? Uma comunidade. Assim, de numa reunião eu me percebi ali, eu achei que eu fazia parte. E aí me vieram os feedbacks. Mas sabe quando você vê que o feedback é para te atacar? Acho que até faltou falar isso no vídeo do feedback, que existe uma diferença entre feedback e crítica, né? Que feedback é um foco no resultado e no processo para um resultado. E já a crítica, ela é foco na pessoa, a pessoa é para destruir. Eu vi que foram críticas, assim, que tinham fundo ali de uma coisa que talvez eu estivesse fazendo que não fosse tão legal, mas que a maneira como foi colocada, a hora em que foi colocada, eu vi que deixou de ser algo, assim, construtivo para melhorar e passou para ser algo para me atacar. E aí eu falei assim, porque ninguém nunca tinha falado nada.
E seria uma coisa tão simples de resolver. E não tinha, na verdade, como resolver de um jeito diferente. Muito diferente, né? Mas aí você entende? Você fica assim, eu achei que eu fizesse parte disso. E agora eu tô vendo que eu não faço parte. Aí eu saí daqui, aquilo saiu, eu fui sendo tirada, tocada e tudo acabou. Tudo acabou. Então num dia eu tinha tudo, no dia eu não tinha nada. E você vai falar pra mim que isso não é uma dor de um luto? Porque é difícil você lidar com tudo isso depois, sabe? Porque daí, e eu já tava assim num processo, por exemplo, de não saber mais que profissão seguir, de não estar contente com aquilo, e eu não consegui encontrar uma solução. Então eu estou tentando me recuperar ainda. Não que eu não tenha me recuperado de tudo disso em relação a isso, mas aquele, por exemplo, veio a maternidade. E a maternidade, eles falam assim que a mãe fica meio perdida depois que ela vira mãe, né? Ela meio que não sabe mais quem ela é, sabe? Então, assim, e às vezes a gente não trata, a gente não melhora, porque a gente não se dá o direito de sofrer ou de dizer que sofreu com aquilo. Porque a gente quer, ou porque a gente quer ser perfeito, ou porque, imagina, luto. Luto? Você está falando que isso foi um luto para você? Como assim? Como que um probleminha de igreja pode se tornar um luto? Onde já se viu? E sim, gente, especialmente se coisas muito ruins aconteceram. E aqui, eu vou fazer um passo a passo. Sabe aqueles 5 passos do luto? Negação, raiva, depressão ou tristeza, aceitação. Vamos passar por isso, olha lá, a negação. Não, deve ser impressão minha, o pastor ou o líder ou a pessoa não quis dizer isso, ou ele não faria isso, imagina. E eu passei por isso, eu falei, não, ele não falou isso. Não, ele não falou isso, mas tinha falado com todas as letras. E eu demorei a processar. Mais de uma vez eu passei por isso, eu não falei isso, mas tinha falado. Mas a gente na hora falou, não, imagina, capaz. Raiva. Nós ficamos com raiva de tudo que é gospel. E viramos críticos de plantão. Ah, eu virei a crítica de plantão. Ainda tô um pouquinho. E já quero deixar claro, tudo que eu tô falando de desigrejados e igrejas é porque tá fluindo de mim um desejo muito grande de fazer uma ponte, de talvez abrir os olhos de algumas denominações, algumas igrejas que são saudáveis para acolher essas pessoas que foram feridas de uma maneira mais apropriada, talvez. Não que eu tenha solução, mas se eu puder pelo menos ajudar a trazer um pouco mais de compreensão, já tá valendo. Então, é só você entrar no Instagram e pegar esses posts. Mas o que tem de gente atacando a igreja, e quando você vai olhar a raiz do BO, você vê que a pessoa teve uma decepção com a igreja. O que ela faz? Desce a lenha na igreja. Tudo é culpa da igreja. Imagina! Não, tudo é culpa, né? Depressão ou tristeza. A gente se isola e acha que nunca mais vai encontrar o lugar. Aqui eu queria fazer um adendo. Na verdade, acho que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas às vezes, ai, tá cheio de bichinho. Mas às vezes é difícil encontrar um outro lugar depois da dor, não só pela dor em si, mas existem outros motivos que às vezes faz a gente ter um pouco de dificuldade de encontrar um novo lugar para se fixar, sabe? E eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é muito importante, porque tem gente que acha que a gente não acha um lugar ou vai num porque você tá achando que a igreja é uma empresa capitalista, ela tem que saciar a sua vontade. Não, mas não, porque tem coisas que às vezes a gente só descobre andando com a igreja um tempo. E aí você vai vendo que você não sabe? Assunto para o próximo vídeo. Aceitação. A igreja é feita de gente em manutenção, como eu e você, cristãos em manutenção. E a gente precisa entender isso. Então, a partir do momento que eu saí de uma igreja, fui muito ferida, estou tentando encontrar outro lugar, eu preciso entender que não vou achar lugar perfeito. Não existe isso.
aquele outro lugar vai ter aquele problema e tal. Então você, vou antecipar um assunto do vídeo que eu vou fazer. Mas uma das coisas é que tipo de problema que existe, sempre vai ter dentro da igreja, mas que tipo de coisa você está disponível, disposto a aguentar. Por exemplo, eu hoje não aguento mais ministério de louvor. Não aguento mais. Eu tentei voltar de novo na igreja que eu tô. Não deu. Não deu. Assim, então chegou hoje, do jeito que eu tô, talvez é melhor ali pra frente, talvez, mas hoje, do jeito que eu tô, eu não acho mais que eu tenho, sei lá, capacidade psicológica, mental, emocional para lidar de novo com uma nova equipe de louvor. Entende? Então, a gente tem que saber do que a gente está disposto a abrir mão, a relevar, e do que pra gente é inegociável. Entende? Então, assim, para você que teve essa dor, que teve essa ruptura, saiba que a gente precisa entender o que foi o ser humano e o que é Deus. Então, lá atrás, teve uma vez que eu fiquei indignada com Deus. Eu falei, como que o Senhor deixou acontecer? Né? Tô aqui dentro da igreja, como que o Senhor não viu? Como que o Senhor deixou, né? Então, eu demorei um pouco a entender que aquilo foi culpa das pessoas, não foi minha culpa. Tanto que depois veio, aconteceu outras coisas, e eu já bem ciente daí, de que tudo isso é culpa da pessoa, não é culpa de Deus, não é culpa de Deus. Então tem coisas que é só o ser humano sendo ser humano, e que a gente não tem que misturar, sabe? Eu não tenho que depositar a culpa em Deus, porque não foi ele que fez a cagada, entendeu? Não foi, foi o ser humano, gente, pelo amor de Deus, diferencie. E sim, existem igrejas saudáveis, elas podem ser escassas e difíceis de achar, mas existem, eu creio muito nisso. Então, vamos lá. Para quem está dentro da igreja, pare, por favor, de exigir perfeição de quem acabou de chegar ferido. Por exemplo, nas buscas, depois que a gente mudou de igreja, ou estava procurando por uma nova igreja, as pessoas que sabiam que eu era do louvor ou que descobriam, já queriam me enfiar no louvor. Eu falei, gente, mas você nem sabe o que aconteceu comigo. Como que você já quer que eu assuma de novo louvor? Isso até eu acho que contribuiu para hoje eu não querer mais entrar em louvor. Às vezes dá saudade, dá, mas não tô afim não. Então, ó, uma coisa do luto, né? Que às vezes a gente não leva como luto, mas é a ilusão da mesa, que eu falei no começo, né? Você acha que você faz parte e de repente você percebe que nunca fez. Né? Você achava que estava naquele lugar, que era bem quisto, que era querido, que era família, e de repente não é. E de repente não era. Então sim, gente, existe um luto por uma dor causada por uma ruptura no seio da igreja, tá? E para pessoas que passam por coisas muito bruscas, muito duras, esse luto vai ser um pouco maior do que para outras, tá? Então, deixa eu ver aqui. E uma coisa importante, ó. Essas coisas, elas viram ciclos de ferida. Por quê? Porque às vezes eu não sou cuidado, passo a vida inteira numa igreja que não cuida dos seus e que só fere. Eu saio daquele lugar e vou fazendo feridas. Ou eu fico naquele lugar e vou passando isso pra frente, vou ferindo outros, vou pisando em outras pessoas, porque foi assim que eu aprendi. Sabe? Não é legal isso. Não é legal. Então, assim, se fazer uma coisa com você não gosta, tenta não replicar isso. Eu sei que às vezes é difícil, mas tenta. A frase dura da vez. Vamos lá. Para quem ficou, né? Para quem não passou pelo luto, graças a Deus. Parem de chamar de família o que vocês tratam como clube de benefícios. Igreja não é clube social. Se o irmão some e ninguém sente falta, vocês não são um corpo, são um auditório. O silêncio de vocês é o que mais afasta as pessoas de Deus. A omissão é um pecado tão feio quanto qualquer outro que vocês adoram apontar.
E para quem saiu, pare de usar o abandono dos outros como desculpa para abandonar a sua própria caminhada. Sim, eles falharam, mas se a sua fé dependia da ligação de um irmão, o seu alicerce estava nas pessoas e não em Cristo. Cure essa carência e assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual. Você não é mais criança para precisar que peguem pela mão todo domingo. Então, às vezes, pode até estar difícil de você encontrar outra igreja para você permanecer, mas a sua vida diária com Deus é responsabilidade sua, não importa em que igreja você esteja, tá? Quem tem que ler a Bíblia é você, não o seu pastor. Quer dizer, o seu pastor também, mas você. O que você acha? Já passou por luto dentro da igreja? Deixe nos comentários a sua experiência. Não fala abobrinha não, por favor, tá? Se você quer falar abobrinha, vai falar abobrinha em outro quintal. Curte nosso vídeo, compartilhe nosso vídeo, se inscreve no canal e segue aqui com a gente para conversar sobre assuntos espinhosos. Até mais!